guerra no Oriente Médio, o Estreito de Hormuz fechado, o Irã ameaçando fechar também o Mar Morto lá do outro lado. E com tudo isso, com todas essas circunstâncias na geopolítica, o cenário bem delicado, a gente está vendo o S&P 500 renovando máximas históricas. O Nasdaq também renovando máximas históricas. O Bitcoin vem fazendo a tímida recuperação, né? Não está longe ainda de renovar sua máxima histórica ali nos seus 126 mil dólares. Porém, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, né? Porque a gente está vendo ativos tradicionais se desempenhando bem num cenário tão incerto como esse. E, além de tudo isso, a gente tem até uma boa notícia, eu digo entre aspas, com muita veemência, porque a gente está vendo o dólar, né, real par real dólar, sendo cotado abaixo de R$ 5, o que não acontecia há muito tempo. Então a gente viu hoje chegar o real dólar abaixo dos R$ 5, voltou ali, a gente está nessa faixa aí agora dos R$ 5 nesse exato momento. Mas por que entre aspas, né? Porque para o Brasil, um cenário de real dólar pareados 1 a 1 seria um pesadelo para as empresas aqui no Brasil, né? O Brasil precisa um dólar mais caro para poder as empresas aqui dentro sobreviverem. A gente não conseguiria competir com as empresas lá fora, a gente tendo um real dólar 1 a 1. Seria algo muito prejudicial para a nossa economia do jeito que está agora. Então, muito difícil se esse real continuar caindo para as empresas que estão aqui dentro produzirem e ainda serem competitivas com empresas de fora, como a China. A China é um país que traz uma competitividade aqui muito desleal, né? A gente vê com produtos chegando aqui no Brasil com um preço muito difícil de empresas que trabalham aqui com todos os impostos e encargos que existem aqui dentro do Brasil, competirem com essas empresas lá de fora, né? Lá de fora bem especificamente da China. Então, vamos lá. A gente está vendo esse cenário hoje, né, o real se desvalorizando, muita gente atribuindo esse fator do par real dólar, né, está o real se destacando em relação ao dólar, atribuindo esse fator ao Lula, presidente, ao governo do Brasil, mas acreditem, não tem nada a ver com isso, longe disso. A direita também está falando que isso é porque já se espera que Flávio Bolsonaro vá ganhar e por isso os mercados já estão reagindo dessa forma. Mas a verdade não tem nada a ver com isso. A verdade é porque os juros do Brasil está dos mais altos no mundo. E isso é atrativo para fazer quem sabe, um carry trade, né? E poder tirar vantagem em cima disso. Mas isso não é benéfico. A gente está vendo um país com taxa de juros mais altas do mundo, só é atrativo por isso, é por isso que está entrando dólar aqui no Brasil. Mas, tirando isso, não temos notícias boas, a nossa economia não está de vento em polpa, né, como muita gente vem falando por aí. Pelo contrário, a gente está aí mais para lá do que para cá. Vamos voltar aqui agora e vamos ser precisos aqui nas nossas análises. Vamos começar aqui com o S&P 500, que retoma essa movimentação de alta, vem sendo cotado agora a 7 mil dólares e deixou um gap aqui, né? A gente que investe já sabe que esses gaps aqui são um pouco perigosos. Normalmente o preço costuma voltar para fechar essa zona aqui do gap. Então vamos ter atenção aí, mas a gente está vendo que o S&P 500 vem reagindo muito positivo. Na minha visão, isso é até estranho pelo cenário global que a gente está vivendo nesse exato momento. Mas é isso, um gap muito importante aqui, quem sabe o S&P 500 volte para fechar esse gap, para depois continuar essa movimentação de alta. Essa divergência do indicador mostra enfraquecimento, mas quando o preço trabalha aqui acima das duas linhas centrais, isso mostra já uma retomada para movimentação de alta, assim como aconteceu aqui anteriormente, né? A gente viu também uma divergência, o preço veio buscar suporte nas linhas coloridas, logo ele voltou a trabalhar aqui acima das duas linhas centrais e retomou um padrão de alta. Então a gente precisa ver o S&P 500 se mantendo aqui acima dos 6.900 pontos para a gente poder acreditar que vai realmente retomar essa movimentação de alta aqui no gráfico diário. E a gente tem que falar também do petróleo, né? Esse cenário todo que está acontecendo aí, a gente viu desde o conflito, o petróleo valorizou bastante, né? Quase cerca de 100%, porém, depois de atingir aqui a zona dos 117, que foi a máxima, 119 foi a máxima, o petróleo vem corrigindo, né? Nesse exato momento vem sendo cotado a 93 dólares o galão, e a gente está vendo aqui um possível movimento de pullback, mas esse gráfico aqui de 6 horas me mostra uma divergência, ou seja, um enfraquecimento, uma divergência de baixa no petróleo no gráfico de 6 horas, me podendo fazer acreditar que o petróleo pode corrigir, né, um pouco desses próximos dias aí. Claro que o cenário geopolítico global tudo
vai depender, está dependendo muito disso, né? Como é a abertura do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos vai conseguir realmente controlar o Estreito de Hormuz, o Irã vai fechar ou não vai fechar o Mar Morto, tudo isso vai influenciar bastante nesses padrões, nessas formações que a gente está vendo aqui no petróleo. Então, nesse exato momento, 6 horas, padrão de baixa, a gente está apontando para cima, assim, o preço. Eu acredito que a gente tem como resistência mais importante aqui nos $97. E então, vamos lá, ver como é que o petróleo vai se comportar quando chegar nessa zona. Caso não ultrapasse, muito provável que ele volte a corrigir, continue esse padrão aqui de baixa, buscando suporte para depois retomar essa movimentação de alta. A gente tem ainda o petróleo dentro de padrão de alta aqui no gráfico diário. Então, assim, enquanto ele estiver se mantendo aqui acima dos $87 do galão, temos grandes probabilidades de a gente ver o petróleo continuar essa movimentação de alta. A gente tem que falar também, claro, do par dólar real BRL, né, que eu falei para vocês, chegou a ser cotado aqui, chegou a romper para baixo aqui na casa dos 4,92, o que não acontecia há muito tempo. Os juros do Brasil muito alto, interferindo diretamente nisso, fazendo com que tenha uma entrada de dólar muito grande, e o real está se destacando aí em relação ao dólar, nesse exato momento. Eu acredito que essa tendência tende a continuar, estamos numa clara tendência de baixa aqui, pelo price action principalmente. A gente vê aqui uma clara linha de tendência de baixa, onde o preço vem respeitando, não consegue romper essa zona. Então, muito provável que enquanto o preço estiver trabalhando abaixo dessa linha de tendência de baixa aqui do gráfico diário, a probabilidade maior é que o preço, né, o dólar BRL, continue caindo, ou seja, o dólar continue perdendo valor perante ao real. É o que está acontecendo e é a maior probabilidade, enquanto estiver trabalhando aqui abaixo, né? Obviamente, se romper essa linha de tendência, a gente pode ver um rompimento, reteste para retomar uma movimentação de alta. Por enquanto, quando estiver trabalhando abaixo, muita probabilidade do dólar continuar se desvalorizando perante ao real. A gente também tem que ficar de olho aqui no Bitcoin. O Bitcoin vem fazendo a boa recuperação, já foram aqui desse fundo, né, o segundo fundo aqui já foi 16% de valorização, de recuperação. Porém, eu trouxe aqui o price action porque a gente tem essa zona de price action, esse canal ascendente. Para quem não conhece o price action, não tem costume de observar esses padrões aqui dentro da análise gráfica, esse canal ascendente, ele costuma romper para baixo, esse tipo de formação. Quando eu digo costuma romper para baixo, é porque não é 100% das vezes que isso vai acontecer. A gente tem que ter muita atenção, principalmente na resistência, essa parte superior do canal, quanto na base do canal, que seria o suporte. Vem segurando muito bem essa zona do suporte aqui da base do canal, e acredito que a gente está indo em direção, mais uma vez, do topo, né, dessa parte superior do canal, que está aqui mais ou menos na zona dos $78 mil. É uma zona muito importante para o Bitcoin interagir e principalmente continuar demonstrando força para romper essa zona. Se romper essa zona, começar a trabalhar aqui acima desse canal, vai ser um excelente sinal. A gente sabe que o preço, se acontecer isso, o preço pode retestar para retomar uma movimentação de alta. Isso aqui eu estou falando tudo pelo price action, mas aí eu vou trazer agora para vocês um indicador que eu desenvolvi, que eu sempre faço análise com ele, que é as NEMAs. E a gente também tem pontos muito importantes e interessantes aqui pelas NEMAs. Eu vou até mudar aqui o gráfico, botar no futuros, para vocês, pode sair do desenho ali, vocês verem as NEMAs trabalhando pura. Essas duas NEMAs centrais aqui, essas duas linhas que mudam de cor, né, elas estavam laranja, agora já estão brancas, elas mostram para a gente a tendência. E a força da tendência também. O que a gente via aqui antes, que o preço estava trabalhando uma clara tendência de baixa, as duas na cor laranja e juntas, tendência de baixa e forte. No momento que elas começaram a se separar, se divergir, essas duas NEMAs centrais aqui, mostrou o início de um possível padrão de alta ou enfraquecimento da tendência de baixa. É sempre assim que eu interpreto essa divergência, esse afastamento entre elas. Quando o preço rompeu para cima e conseguiu se manter acima delas, as duas ficaram na cor branca, ou seja, a gente viu o diário entrar em padrão de compra aqui pela tabela. Isso significa que a gente está vendo um claro padrão de alta aqui no gráfico diário. A primeira correção, eu comentei isso no grupo, inclusive, o link está aqui embaixo, quem quiser participar do grupo, que a gente precisava se manter acima dessa primeira NEMA central, né, dos $70 mil, o preço conseguiu se manter, fez mais uma pernada de alta, e quem sabe pode vir outras correções. E o aviso é sempre o mesmo, a análise vai ser sempre a mesma. Importante que o preço continue se mantendo acima dessa primeira NEMA central aqui no gráfico diário. Nesse exato momento ela está aqui, ó,
nos 71.259, ou seja, se a gente vê correção do preço do Bitcoin no gráfico diário, importante que ele feche candles acima dessa zona no gráfico diário, para a gente acreditar que vai ter uma continuação dessa tendência aqui de alta que está ganhando força no gráfico diário. Eu venho acompanhando já essa tendência de alta, ela vem ganhando espaço 2 horas, 4 horas, 6 horas, chegou no diário. Então isso é muito importante, a gente ver esses padrões que são fractais ganhando força em tempos gráficos maiores. Só que tem um porém, a gente tem zonas muito importantes em tempos gráficos maiores. A gente vai agora para o semanal, porque o semanal o Bitcoin ainda segue em padrão de baixa no gráfico semanal. Então esse padrão de alta aqui pode ser um pullback dentro do gráfico semanal. Vamos entender isso aqui com calma, ficar mais fácil para vocês observarem, terem um pouco de cautela também. Então acredito sim que a gente pode estar retomando a alta, isso é o que mostra para a gente em tempos gráficos menores até o diário, a gente tem padrão de alta, o preço está trabalhando, demonstrando força, porém temos resistências aqui do Price Action, que é a parte superior do canal, e no semanal, quando a gente vai transferir o gráfico para o semanal, a gente vai ver aqui, né, a gente pode observar até melhor. Né? Primeira correção pernada que a gente teve forte, foi recuperando, fazendo um pullback, mas formando também um canal. O preço acabou rompendo para baixo. Vemos mais uma recuperação aqui, mas também estamos formando um canal ascendente. Esses padrões costumam romper para baixo. Mas você disse que pode continuar e pode romper para cima, Genaro? Sim, pode, mas a gente tem uma resistência mega importante aqui no semanal, que estaria na casa dos 86.652. Aí sim, se o preço continuar demonstrando força, romper essa zona aqui no semanal, aí eu vou começar a ficar muito mais animado, né? Porque a gente está vendo que pode realmente estar uma tendência ganhando força e quem sabe até invadir essa tendência de baixa e invalidar essa tendência de baixa aqui do semanal. Mas a gente tem que ter atenção, porque se o preço não conseguir ultrapassar essa zona, né, quem sabe, né, vamos ser até mais cauteloso. Se o preço não conseguir romper o canal para cima, já é um sinal de perigo, de alerta. E se ele romper, a gente vai ter outra resistência muito importante que ele precisa romper. Caso não rompa, a gente também tem que estar alerta e atento, porque a gente pode ver fortes pancadas de correção mais uma vez. Vamos ter atenção exatamente nesse ponto aqui do Bitcoin, galera. Muito importante mesmo que o Bitcoin continue demonstrando força, rompa esse canal ascendente e depois ele vá direto aqui nas nemas centrais do semanal, nos 86 mil dólares, e também continue demonstrando força nessa zona. Se isso acontecer, você já sabe que ele tem grandes chances de continuar uma movimentação de alta. Porém, o preço precisa continuar respeitando os suportes aqui que a gente tem no gráfico diário. Essas correções, fiquem atentos a esses pontos aqui, ó, 71.200, o preço precisa estar trabalhando sempre acima dessa zona no gráfico diário. Caso perca essa zona, todo esse padrão que eu estou mostrando aqui para vocês, isso aqui pode ser invalidado. Então, muita atenção com esse ponto. E a gente vai também fazer aqui, ó, vamos aqui dar uma olhada aqui no 30 minutos, a gente vê uma volatilidade acontecendo muito forte, o Bitcoin fez uma correção de quase 3%, aqui uma pernada forte de baixa, e vem recuperando agora também muito rápido. Mas muita atenção, isso aqui já é um padrão de 30 minutos, uma divergência, um enfraquecimento, se o preço voltar aqui trabalhar abaixo dos 74 aqui no 30 minutos, já é ponto de atenção. Porém, a dominância vem caindo à medida que o preço fez essa volatilidade, a dominância do Bitcoin vem caindo, corrigindo. E com isso as altcoins estão conseguindo desempenhar melhor do que o Bitcoin. Né? Você vê que a recuperação das altcoins foi mais efetiva, a Solana até rompeu o topo anterior, do que o Bitcoin que ainda não rompeu esse topo anterior. Então, muita atenção, essas aqui são as micro ondulações que vão acontecendo, né? Claro, dentro daqueles padrões que a gente está analisando ali no gráfico diário e no semanal. Então, a gente sabe que podem vir correções, podem vir continuação de movimentação de alta, mas a gente sabe agora quais são os pontos que a gente precisa estar atentos, tanto como resistências, como os suportes que o preço precisa continuar respeitando para a gente acreditar que vai continuar essa movimentação de alta. Então, galera, é isso. A gente precisa estar atento a esses pontos. Eu trago para vocês aqui uma análise com um indicador que vocês não vão ver em outro lugar. Então, esses pontos que eu trago para vocês são minha visão de análise. Já faço esse tipo de análise há mais de 5 anos. Então, confiem, continue acompanhando aqui que vocês vão ver esses padrões se desenvolvendo e a gente vai aqui atualizando sempre como é que o Bitcoin está se comportando. Antes de fechar o vídeo, eu vou trazer aqui a análise de sentimento. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu agora nesse curtíssimo prazo. A gente viu que o Bitcoin veio fazendo uma correção muito forte, mas por quê? Minha visão sempre que faz essas movimentações é em busca de liquidez. Foi o que fez aqui, tinha muitas posições para serem estopadas e liquidadas, varreu, deixou aqui bem chutinho essa parte de baixo. Agora a gente está vendo que a maior quantidade de posições para serem estopadas e liquidadas está aqui acima do preço. Então,
provável que o preço faça fazer mais uma pernada de alta aí para captar essa liquidez aqui acima, tendo como ponto máximo aqui de captação de liquidez aqui nos 76 mil dólares, 76.500. Então, atenção aí, com esse curtíssimo prazo aí, o preço do Bitcoin pode estar em busca de captação de liquidez. E eu tô falando aqui por análise, não mostrei para vocês nada disso. Pera aí, rapaz. Olha aí, galera, o que eu tava falando é sobre isso aqui. Eu mostrando com a tela fechada, é brincadeira. Mas aqui, ó, a gente tá vendo o mapa de calor, né? A quantidade de ordens que tem para ser estopadas e liquidadas. O preço veio fazer essa volatilidade muito rápida aqui, né? Buscou aqui captar essa liquidez das posições que estavam aqui abaixo. Agora a gente vê que tem muitas posições acima do preço. Então, posições para serem estopadas e liquidadas até os 76 mil dólares, 76.500. A gente tem uma grande quantidade de posições para serem estopadas e liquidadas. Então, uma grande probabilidade que no curtíssimo prazo do preço continuar subindo aqui um pouco para captar essas posições aqui, essa liquidez que tem aqui acima. Mas é isso aí, galera. Se vocês tiverem interesse de aprender mais sobre análise gráfica, os links vão estar aqui embaixo, o QR Code aí, vocês podem fazer parte do meu curso ou também ter acesso também ao indicador das limas também por assinatura. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e me siga para o próximo conteúdo, que vai ser ou geopolítica ou análise gráfica. Os dois estão andando lado a lado. Tamo junto. Até o próximo vídeo e um abraço.